Olá, meninas, sejam muito, muito, muito bem-vindas ao Deus Ouve Elas, esse projeto novo aqui do Pão Diário que a gente está começando para, fazer a apresentação aí oficial. Meu nome é Lana Carvalho. Jéssica Machado. Losane Winter. Cat Lopes. E esse é o Deus Ouve Elas. Daqui a pouquinho a gente vai te explicar um pouco melhor como que funciona, mas antes, nos siga nas redes sociais do Pão Diário, no Facebook, Instagram, YouTube. Estamos por lá. O nosso site também é pãodiario.org. Por lá você vai poder conhecer um pouquinho mais de nós, qual a missão do Ministério como um todo. O Deus Ouve Elas está começando agora, mas temos mais de 83 anos de ministério em várias vertentes. Isso é uma bênção. Então, se você ainda não conhece mais em detalhes, você pode nos conhecer. E esse primeiro episódio aqui, a gente até brincou que é o episódio 0, que é mais de apresentação, para você nos conhecer o projeto. Mas semana que vem vai rolar, de fato, o primeiro episódio da primeira temporada sobre oração, que vai acontecer quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, quarta-feira, a gente vai estar aqui, nas todas as redes de streaming e também no nosso YouTube, para você nos acompanhar com o Deus Ouve Elas. Let's go? Let's go! E a gente está aqui hoje para, então, te apresentar, fazer esse lançamento do Deus Ouve Elas e contar um pouquinho do que é o podcast, sobre o que a gente quer falar, qual é o nosso propósito e, principalmente, quem somos nós, Nós 4. Mas, para começar, nós temos um textinho aqui preparado, Quando a gente pensou, a Jéssica, eu, as meninas, para falar, o que é a essência do Deus Ouve Elas. E nem a gente falando e conversando sobre isso, nós vimos que são tantas as passagens bíblicas, que a gente vê Deus falando que ele ouviu a oração, que ele ouviu e atendeu a minha oração, que Deus está lá para nos ouvir. E é com base nessas verdades bíblicas que a gente trouxe esse podcast, que é feito por mulheres, para te levar mais perto de Deus e te mostrar que sim, ele te ouve, Porque nós temos e podemos ter essa certeza de que Deus nos ouve. Enfim, sejam muito bem-vindas e, claro, as nossas hosts maravilhosas, Jéssica, Losane e Cat, sejam muito bem-vindas para a gente, enfim, startar esse primeiro episódio do Deus Ouve Elas. E a gente já falou um pouquinho aqui, dessa micro-introdução, o que é, mas, Cat, o que você estava falando para a gente agora, eu queria que você esclarecesse para as meninas. Sua explicação foi muito boa. Essa ideia da gente fazer um podcast voltado para as mulheres, para nós trazermos esse mundo feminino, desde a solteira, a casada, com família, estudante, enfim, todo o nosso universo e tudo que isso envolve, tendo como inspiração as mulheres da Bíblia. E assim, trazer essa experiência delas para o nosso dia a dia. Porque no final das contas, todas nós queremos ser ouvidas, e nós só buscamos uma fonte, que é Deus, que é Ele que tem as respostas. E eu acho que uma das frases que as mulheres mais falam é Deus me ajude. Deus, por favor. Então, eu acho que quando a mulher conversa para outra mulher, a gente entende o nosso universo, Se tem algo que a gente sempre comenta, que nós vamos ter mais empatia por algo quando a gente passa pelaquela dor. Então, a mulher passa por coisas que são específicas do corpo, do organismo feminino. Então, eu acho que a gente, e aqui com diversas gerações, nós temos aqui 4 gerações representadas, gente. Então, a gente tem vários pontos de vista diferentes e eu acho que isso vai acrescentar muito. E a gente quer transformar isso numa conversa bem gostosa. E vão ser assuntos relevantes para o crescimento, não só de quem está ouvindo, mas acho que, primeiramente, os nossos, De Com certeza. Saber um pouquinho a história de cada uma, de ver como ela lida com algumas situações. Então, vai começar aqui e vai para quem nos ouve. E só Deus sabe até onde vai chegar, Porque a gente tem papo. As nossas reuniões de pauta que eu digo, Mulher fala mais que homem, É sério isso? Dizem, Dizem, uma pesquisa aí. Dizem. Mas simplesmente porque elas têm mais a dizer. Mas, gente, é isso. A nossa intenção é ser um bate-papo de amigas. Nós 4 aqui somos amigas e somos próximas, a gente tem intimidade. E vai ser muito legal passar essa intimidade para vocês também. De vocês sentirem que tem irmãs mais velhas,
amigas, colegas, primas, mães à distância, para que a gente possa criar essa comunidade com você que está ouvindo a gente, de proximidade, de carinho, e né, esse bate-papo, como a Cat falou, de mulher para mulher mesmo. Então é isso. E como surgiu a ideia do podcast? Como surgiu? Como surgiu? Tem várias teorias. Na verdade, né, o nosso chefe, o diretor aqui do Pão Diário, ele trouxe essa ideia pra gente faz uns meses, pra mim e pra Jéssica. E tem um podcast americano lá na nossa sede do Our Daily Bread, que é bem essa pegada com mulheres e bate-papo e tudo mais. E ele trouxe essa referência pra nós e falou, olha, a gente pode fazer isso aqui, né? Temos pessoas, temos conteúdo pra isso. Bolem uma ideia. E tava alguns meses, né, Jé? Ainda na gaveta, a gente pensando, se organizando. E a ideia inicial, na verdade, era que eu e a Jéssica ficássemos apenas na produção. Por trás dos microfones. Bastidores. Nos bastidores. A ideia original era com a Cat e com a Losane. Que, né, aqui eu expressando agora a minha admiração, assim, são duas mulheres sensacionais, incríveis, que me inspiram desde quando eu estou no Pão Diário. Já faz 4 anos, então me inspiram há bastante tempo. E aí, né, a gente trabalhando... A Losane aqui, ó, no estúdio, fingindo que tá chorando, ou chorando de verdade, que eu não sei. Não, é só o olho que coçou. Simplesmente. Só o olho coincidentemente. Não tem nada de emoção aqui, pessoal. Tranquilo. Mas claro que tem, né? Você ouvir isso de pessoas, realmente é algo que é recompensador. É recompensador, realmente. Dizendo que... Porque testifica de que a obra que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da Cat, realmente tem acontecido e não está só em mim, né? Ela tem transparecido. Então, isso é extremamente, eu diria, encorajador para nós continuarmos nessa jornada, não é mesmo, Cat? Verdade, concordo. E aí, semana retrasada, mais ou menos. Bom, quem vai estar assistindo, né, vai ser outro tempo. Vai estar assistindo. Quem vai estar ouvindo vai ser outro tempo. Então, mas, né, há pouco tempo, eu e a Jéssica gravamos um EP teste, só para passar mais ou menos conhecer a ideia para o nosso chefe e tal. Ele amou, falou, quero vocês duas também, e agora nós somos em 4. Mas, né, então, essa é a história, né, de como surgiu aqui o Deus Ouve Elas, como a gente chegou nessa formação, né, de nós 4, e, né, como a Losane falou, né, o Deus está em tudo, né, Deus tem testificado na vida delas, nas nossas vidas, e esse era um projeto, né, que desde quando surgiu a ideia, queimava muito no meu coração, assim, uma paixão pelo Deus Ouve Elas, já era esse nome na época, e, né, e demorou, como eu falei, demoraram alguns meses pra gente conseguir fazer acontecer e tudo mais, mas sempre tava aquele ardendo, assim, né, tipo, eu quero que saia do papel, quero que a gente coloque em prática, então tá sendo muito gostoso ver o Espírito Santo mesmo, né, já agindo para conseguir fazer acontecer, né, as decisões de pautas, as nossas conversas já nas reuniões de pauta, tem sido muito edificante e é muito bom estar aqui com vocês. Bênção do Senhor. Então, né, agora que você já conhece o Deus Ouve Elas, já sabe qual que é a proposta do podcast, a gente achou muito pertinente, já que é um bate-papo sobre mulheres, com a nossa história para mulheres, da gente se apresentar um pouquinho, né, e contar, não só falar, oi, meu nome é tal, tenho tantos anos e trabalho em tal setor do Pão Diário, mas contar um pouquinho da nossa história, né, quais são as nossas marcas, o nosso background aí para poder dar mais peso para o que a gente vai estar conversando, né, para a pessoa que vai estar ouvindo, né, você que vai estar ouvindo, entender, né, os nossos posicionamentos, o que a gente vai estar falando, por meio da nossa história. Então, quem quer começar? Eu sugiro do menor para o maior. Pode ser? Ou do maior para o menor. Não, a gente observa. É verdade. Porque, afinal de contas, na nossa época não tinha isso, né? Não. Elas chegaram aqui com esse negócio de roxo, eu falei, na minha época era âncora. Então, gente, eu sou a Lana, né? Lana Carvalho, meu nome, eu tenho 24 anos, sou a menor, a mais novinha aqui da equipe. Eu sou casada há 2 anos, super recém-casada, então ainda, né, conhecendo e começando a experimentar essa vida a 2.
Eu sou jornalista de coração e de formação também. Desde os meus 10 anos de idade, eu tinha certeza que eu queria fazer jornalismo. E eu segui até o fim, né? Até entrar na faculdade. No primeiro ano eu tive meio que uma crise, quis largar tudo para fazer música, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, né, Deus reforçou ali o propósito que ele tinha para mim na minha profissão, então eu continuei e já estou formada, meu Deus, há 3 anos. Não tenho filhos, não sou mãe, mas eu até fiz aqui, né, um rabisco do que eu iria falar de mim. Eu coloquei que eu já sou uma mãe de coração, porque eu quero muito ser mãe, tenho esse sonho, né? Então, daqui a um tempo, quando Deus quiser. No tempo de Deus, mas a gente se planeja para daqui mais um tempo. Mas, né, enfim, essa é a minha, né, um pouquinho do geral da minha história. Eu tô num processo, né? Acho que todas nós estamos em algum processo, né? Todas as pessoas estão em algum processo. E eu tô num processo, assim, bem. Eu falo que Deus não sabe brincar, né? Quando ele começa uma coisa, ele vai, né? Bem profundo. Eu tô num processo de realmente redescobrir quem eu sou, né? E de realmente de autoconhecimento, de autocuidado, de entender melhor o meu propósito, né? Eu contei aqui que eu quase larguei a faculdade para fazer música, mas que eu tinha uma distorção, assim, de propósito de quem eu era quando eu era mais novinha, quando eu era adolescente. E uma vez Deus me deixou bem claro, assim, eu tinha recebido várias profecias, ou talvez até profetado, a gente não sabe, né? Quando eu era mais nova, tipo, Deus vai te usar, usa sua voz, enfim. E eu tinha muito convicto que isso era, né, no louvor, muito convicto no meu coração que era em relação à música. E nessa fase, bem que eu quis largar a faculdade, Deus falou, quero usar a sua voz, não necessariamente cantando. Por mais que, né, eu cante na igreja e tal, mas esse não é o foco de ministério, assim, que eu tenho trabalhado hoje. E Deus deixou muito claro, assim, eu quero usar a sua voz, eu quero usar a sua profissão, eu quero te usar como porta-voz da minha voz, assim. E isso já faz um tempo, né, que eu tive essa convicção de Deus, e eu ainda tô aqui, ó, até hoje, lutando nesse processo, né, e ainda mais agora, assim, né, a gente, já dando um outro spoiler, o nosso primeiro episódio foi sobre oração, a gente estava aqui, né, conversando e tal, como seria, e falamos sobre a disciplina, né, de buscar a Deus, estar ali na intimidade com Deus, de estar na disciplina não por obrigação, mas por querer ser mais íntimo de Deus. E eu tô nesse processo também. E eu acho que é isso, gente. Já deu para saber mais ou menos, talvez um pouco. Mas essa Abrindo sou eu. só um parênteses aí em algo que você disse, como é interessante, né? Muitas igrejas, elas têm esse formato ministerial, né? Ou você é cantor, ou você vai ser pastor, ou você vai ser intercessor ali do departamento, né, específico, e não te abrem o leque. Então, você cresce, quando você fala em ministério, você cresce achando que você só vai ser 3 coisas na vida. Então, como isso às vezes causa, né, essa confusão na nossa mente. E enquanto Deus nos dá talentos, né, e Ele vai usar da forma que Ele quer, né, e eu acho isso muito importante, né, esse gancho aqui, porque às vezes a gente fica pensando dessa forma. Eu recebi algo e eu entendi que é isso, minha voz, você é cantora, né? Mas a voz a gente usa para quantas coisas, né? Para anunciar quantas coisas. E fazendo um adendo a isso, muitas pessoas também acham que o servir a Deus é isso, é o tempo integral na igreja, ou ser líder de algum ministério, ou isso, aquilo, né? Dentro disso, mas ou tá sempre naquele ativismo dentro da igreja, né? Mas o servir a Deus é você estar com Ele. Da mesma forma, toda vez que eu trilho a obediência a Deus, eu estou adorando, eu estou servindo. Né? Então, às vezes, a gente perde
eu diria assim, esse conceito, essa visão do servir a Deus, achando que o servir a Deus está muito relacionado ao fazer, quando, na verdade, o servir a Deus está muito no ser filho, no ser servo, no ser, enfim, dentro daquilo que ele te chamou, do que ele te chama, né? E isso dá gancho para algo também que é muito ensinado, né? A vida segmentada. Minha vida secular, minha vida espiritual, minha vida X, minha vida Y. E nós temos uma vida só. E nessa vida, Deus é o centro. É verdade. Sim. E é engraçado, assim, né? Porque daí eu tinha muito essa convicção de que eu ia trabalhar 100% no ministério integral, mas com essa visão de igreja, louvor ou qualquer alguma coisa que fosse, né, ali no templo, tempo integral. E, enfim, né, eu tive esse discernimento e tal, que Deus criou na minha profissão, e hoje eu trabalho no Ministério Fundiário, né? Acho que foi até, eu brinco, assim, né, que foi um carinho de Deus, assim, né? Tipo, olha, você quer tanto estar no ministério, então vou te usar com a sua profissão, mas no ministério também. E, né, eu não falei, mas eu trabalho na marketing do Pão Diário, cuido da parte de conteúdo e tal. E, né, é uma alegria imensa, assim, trabalhar aqui, né? Acho que as 4 compartilham esse sentimento, assim. E é muito legal, bem isso, né, que a gente falou, ter visto Deus mover e me fazer redescobrir quem eu sou na parte, assim, de profissão, ministério, e de eu poder hoje estar com a minha profissão dentro de um ministério também. Ainda só para mais um adendo aqui. Mas é interessante isso pelo seguinte, porque às vezes a gente não percebe a dimensão quando a gente coloca essa questão do servir a Deus, de realmente de viver para Ele. Né? Então, quando a gente pensa dentro do que você falou aí, que eu posso servir a Deus aonde eu estou, desde que o meu coração seja para Ele. Não estou querendo dizer, por exemplo, que às vezes Deus não tem chamados específicos. A Bíblia nos mostra isso. Deus realmente tem chamados específicos, né? Então, não é à toa que nós temos pessoas renomadas aí que nós conhecemos e às vezes até admiramos pela obra que Deus tem executado através da vida deles, homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças. Mas o importante frisar é o seguinte, que apesar de ter esses chamados específicos e muito pontuais dentro dessa organização que Deus... Porque Deus, ele é um Deus de organização, ele é um Deus de ordem. Então, ele vai estabelecendo as coisas de forma aos seus planos serem estabelecidos neste planeta e conhecidos deste lado da eternidade. Então, é super importante de não se sentir diminuído ou menos importante no reino pelo fato de não exercer esse ou aquela função. Gente, isso me lembra muito a minha avó, porque ela não tinha nenhum cargo específico na igreja, né? No entanto que o povo falava, não, mas dona Deda, faz alguma coisa, né? Não sei o quê. Ela não, meu ministério é ficar sentada no banco, né? E falava isso. Só que muita gente não sabia, porque ela sentada no banco, era ela que dava atenção ao visitante da igreja. Era ela que fazia o visitante permanecer na igreja. Esse era o ministério dela. Ela não precisava de algo totalmente exposto, onde todo mundo estava. Ela precisava de um título. Não, ela estava fazendo o ministério dela simplesmente sentada no banco. E assim, né? Quando eu sei que o tema não é ministério, mas quando a gente... um assunto puxa o outro. Mas quando a gente pensa, gente, ministério é servir. É serviço. Então, se você é mãe, você tem um ministério. E que ministério! Então, realmente eu aplaudo e admiro muito as mães que realmente servem os seus filhos de uma maneira assim tremenda, né? A própria questão de ser esposa, e até mesmo de ser filho, se você consegue servir, olha só, ministério de filho. Né? É desafiante, mas porque a partir do momento que você entende o seu serviço nos papéis em que você se encontra, você está servindo ao Senhor. É só ir lá nos 10 mandamentos e você vai ver
né? Que existe essa orientação. Então, acredito que muito daquilo que a gente precisa é trazer essas conceituações adequadas exatamente para que a gente possa desenvolver o potencial que o próprio Deus desperta nesses espaços, né? Concordo. Quem sou eu? Quem sou eu para me discordar? Seguindo a ordem, então sou eu, né? Vai lá, Gé, quem és tu? Então, eu sou a Jéssica, tenho 28 anos. Eu, diferente da Lana, não fiz uma colinha. Estava tentando roubar dela ali, né? Mas sou formada em comunicação social, rádio e TV. E, teoricamente, né, eu fiquei um ano, né, depois que terminei o ensino médio, sem estudar. Né? Eu tinha, na verdade, feito a faculdade para jornalismo também. Só que daí, no primeiro mês de aula, eu vi, não, gente, isso não é para mim, não. Larguei mão e saí, né? E acabei que aquele ano eu fiquei, né, sem trabalhar, sem estudar. E eu me culpava muito por não estar nem estudando, nem trabalhando. Hoje eu não me arrependo, porque foi um ano que, querendo ou não, eu cresci muito como Jéssica. Né? Embora seja um ano que eu, teoricamente, não estava fazendo nada, eu pude me conhecer justamente por não estar fazendo nada. Hoje eu faço pós-graduação, estou quase terminando, graças a Deus, né? Que é aquele negócio que você quer sempre começar, mas quando começou você já quer terminar, né? Então, é aquele aprendizado constante. Mas quando, né, na pauta eu vi, né, que a gente tinha que se apresentar, falar quem é você, é um negócio difícil, né? Eu fico pensando, tipo, quem é? Eu ainda não sei quem eu sou, mas eu sou essa pessoa. E tem uma frase que meu avô falava, quando ele estava parado pensando, a gente perguntava, né, o que você estava fazendo? E meu pai usa ainda isso hoje. Ah, estou fazendo prego. Daí, deu tá, né? E é isso que eu faço muito, né, gente? Que é realmente ficar pensando. Né? Eu sou uma das quietinhas do grupo todo aqui, mas a minha cabeça está sempre fervilhando coisas e pensamentos, e essa é quem eu sou. Eu trabalho, né, basicamente com edição de áudio e vídeo, e gravação e produção. Então, qualquer erro que der no podcast, a culpa não vai ser minha. Mas é isso basicamente que eu faço. Né? Entro um pouquinho na questão de atendimento também, né? Porque eu atendo as rádios parceiras de Pão Diário que transmitem o devocional, então é eu que respondo seus e-mails. Então, é isso aí. Sucinto. Eis o problema. Ou a solução. Ou a solução. Tentarei ser sucinta também. Aí a Beija tá aí, ó. A maturidade nos traz uma característica muito interessante, que é de observar. Você observa, né? E daí você fala, esse é o caminho. Ou não, esse não é o caminho. Eu sou a Cat. A gente precisa falar a idade, assim? Ou só a Jéssica que falou? Eu falei. Hoje, então vamos voltar. Não, mas depois, não, é porque eu já esqueci a minha. Sabe que conforme a idade vai chegando, essa coisa de memória, gente. Não é brincadeira. Então. Não é brincadeira. Então, vamos lá. Eu sou a Cat. Eu parei de contar aos 40 anos. Sou mãe, casada há 10, esse ano eu faço 11 anos de casada. E eu sou uma mulher assim, que acredita muito em milagres, porque eu vivi e vivo muitos milagres na minha família, na minha casa. Então, quando você fala em crer em Deus, eu creio, né? Assim, por não de ouvir falar, mas de ter tido respostas de orações assim respondidas de uma forma sobrenatural, tanto para o sim quanto para o não, né? Não é só bênção, mas Deus sabe de todas as coisas, porque a Bíblia diz, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu trabalho aqui em Ministério Pão Diário, no setor de serviços ministeriais, e a gente tem um privilégio muito interessante aqui, que nós temos esse relacionamento com o nosso leitor. Então, a gente está lendo as cartas, o atendimento ao telefone, e mesmo eu que ainda dentro do setor,
sou da parte financeira, né? Mas esse contato com o leitor, ele é muito gostoso, porque a gente sempre está escutando testemunho, sempre está escutando bênção, e enquanto o conteúdo que nós produzimos é bênção na vida deles. E isso sempre nos encoraja, né? Estar inovando e estar fazendo algo diferente aí para vocês, para que vocês possam cada vez mais ter um conteúdo de qualidade. És tu, Luzane. Agora chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez. Realmente, essa pergunta é interessante, né? Quando você pergunta assim, quem é você, quem sou eu? Essa é uma pergunta que até hoje eu não consegui responder para mim mesmo, mas algumas pessoas respondem por mim, né? Vocês já ouviram o que a Luna disse a meu respeito. Faz parte. Mas o espírito testifica. O espírito, exatamente. Aí tem 4, assim, fora a Luna, tem mais 2 testemunhas, assim, né? E fala que com 2 testemunhas, que a palavra é confirmada, exatamente, né? Então, exatamente. confirmado que... Então, a Luna disse a meu respeito. Mas, enfim, meu nome é Luzane, eu sou natural do Rio de Janeiro, estou em Curitiba há 24 anos. A minha jornada aqui, ela faz parte também dessa construção da minha pessoa, que Deus tem feito até então, porque se eu for me definir, eu me defino como uma obra inacabada, né? Até bem pouco tempo, até bem pouco tempo, né? Não pouco tempo, mas uns muitos anos atrás, para não falar a idade. Lá naquele dia? Após a minha conversão, Deus realmente vem fazendo uma obra maravilhosa, que realmente é dele. E isso por isso eu me considero uma obra inacabada, porque a cada dia eu aprendo novas coisas, a cada momento ele me revela novas coisas acerca da beleza que ele é, e também me faz cada dia crer o quanto realmente a minha vida é um milagre. A vida realmente é um milagre efetuada pela obra e graça do Senhor, né? Então, quando a gente olha o nosso histórico, as oportunidades que se tem, até para exatamente para pisar na jaca. Qual é a gíria hoje? A gente usava pisar o balde. Largar os betes. Largar os betes. Gente, esse negócio, deixa eu confessar uma coisa aqui. Essa coisa, até hoje eu não sei o que é esse tal de bete, mas eu sei que é coisa daqui. Eu sei que é coisa daqui. Né? A gente se apropria, a gente fala, a gente larga os bets, mas é um jogo de rua, de tipo o quê? Tem um taco, né? O Betis é o taco. O Betis é o taco. Aí eu não sei explicar como é que é esse jogo, mas assim, você tipo tem que... Você taca a bolinha, e daí se a bolinha passar do outro coleguinha que tá contra você, o coleguinha tem que buscar a bola e você pode largar as betas se você quiser, tipo, desistir do jogo, entendeu? É tipo um hockey. Isso, é um hockey curitibanizado. Bem diferente, né? Então você que, nosso ouvinte, que não é de Curitiba, nem do Paraná, Betis é um jogo. Essa é a melhor definição que a gente tem para o momento, né? Porque, vocês entenderam alguma coisa? Bem, não me deixem sozinha mesmo. Mas, enfim. Você largou os bets. Em relação ao conceito, sim. Em relação ao conceito do jogo. Mas, então, gente, só voltando, então eu trabalho, quando eu mudei para Curitiba, eu trabalhei ministerialmente em uma igreja aqui em Curitiba, assim, uma igreja proeminente, e eu trabalhei durante 16 anos, e até, então, Deus me chamar e abrir essa porta aqui no Pão Diário. E o meu trabalho aqui é especificamente ler e ler. Né? E eu trabalho no editorial, então praticamente todo o material que é produzido por Pão Diário, né? Não vou dizer que eu leio todos, mas grande parte. E para mim é um privilégio poder ter contato com esses autores através dos escritos desses que são verdadeiros legados da fé.
e isso tem sido uma forma de Deus trabalhar muito na minha vida, trazer uma série de confrontos em relação à fé, em relação a tantas outras coisas. E realmente e agora, né, essa coisa nova para mim aqui, de estar participando desse projeto, então é mais uma dessas... Eu até brinquei com um amigo esses dias, que a gente estava falando das coisas que Deus traz à nossa vida, né? E ele fala para mim assim, Rosane, você tem um gosto seletivo por chocolate. Eu falei assim, é verdade, por isso que Deus só me traz Lindt. Então, às vezes eu falo assim, pois é, tem coisas assim na nossa vida, no nosso dia a dia, em algumas situações exatamente, que são Lindt de Deus na minha vida. E eu amo isso, gente. Isso é precioso. Gente, então basicamente é isso. Agora vocês já conhecem o que é o Teosofielas, já conheceram um pouquinho sobre nós, cada uma de nós. E, né, eu falo assim por mim, mas creio que, né, acho que por todas. A felicidade de estar aqui, a empolgação, o frio na barriga, que nenhuma de nós 4 fez algum podcast antes. Mas, né, como a gente estava falando ali, que o Espírito Santo tem guiado, que ele tem movido, né, e esse é um projeto que está há meses aí no coração daqui, né, da gente aqui do Pão Diário e tudo mais. Então, a gente espera que realmente vocês se sintam abraçadas nesse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa... Eu falei que é o primeiro episódio, mas é o episódio 0, né? Porque é nosso episódio de apresentação e tudo mais. E então, já falando para vocês, né, que a primeira temporada vai ser sobre oração. O nome da temporada é Teosofielas, a primeira temporada aqui do nosso podcast. Se você está chegando aí no futuro e já tem mais temporadas, você pode ou ir para essa primeira ou ir para as próximas, fique à vontade, mas se sinta muito bem-vinda. Então é isso, muito obrigada por estar nos ouvindo, espero que vocês voltem mais vezes, né? Continuem aqui nos acompanhando, nos ouvindo, que a gente vai ter sempre muito conteúdo novo e, né, esse bate-papo gostoso para compartilhar com vocês. E é isso, porque Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve. Tchau! Tchau, até a próxima. Até!